Olá, irmãos e irmãs. Mais uma vez é uma alegria poder partilhar da palavra do Senhor aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. Hoje, 25 de dezembro, é o dia que escolhemos para celebrar o nascimento de Jesus e o seu ingresso na história. É o dia escolhido para celebrarmos o Natal. Entretanto, há uma maneira de enxergarmos Natal além do que costumamos enxergar no mês de dezembro. Me parece haver um Natal que é atemporal, que não acontece somente nesse mês de dezembro. Natal que não é dirigido pelas lógicas de mercado e consumo. Um Natal que é transcendente. Natal como referência ao local em que alguém nasceu. Por exemplo, eu nasci em Diamantina. A minha cidade natal é Diamantina, lá no Vale do Jequitinhonha. Houve um poeta polonês no século XVII, chamado Ângelus Silesius, que afirmou o seguinte: ainda que Cristo nascesse 1000 vezes em Belém, se não nascer dentro de você, a sua alma ficará perdida. Sendo assim, Natal de verdade é onde Jesus nasce. Caso Jesus ainda não tenha nascido nos nossos corações, em nossos corações, parece que o Natal ainda não chegou. É isso o que celebramos hoje aqui. A possibilidade, a realidade do nascimento de Jesus em cada um dos nossos corações. Quando olho para a narrativa bíblica, a impressão que eu tenho é que o primeiro Natal aconteceu quando Maria recebeu do anjo a boa notícia de que iria conceber Jesus. Jesus nasceu no coração de Maria antes de nascer literalmente a partir dela. Maria reconhece em seu coração, no seu interior, Jesus como sendo Deus intervindo na história. Jesus nasce no coração de Maria. E é desejo de Deus que seja Natal também em nossos corações. Que Jesus nasça no meu e no seu coração e que a nossa vida seja ressignificada como foi a de alguns daqueles que receberam a boa notícia do nascimento de Jesus. Bom, como Maria recebeu a notícia do advento de Jesus? Maria era uma jovem que estava acertada, prometida, acordada em casamento com José, mas que o casamento ainda não havia sido concretizado. Já estava tudo certo. Maria é uma jovem que ficaria grávida mesmo virgem. E isso causaria um enorme problema. Tanto é que o evangelista Mateus conta pra gente que José planejou uma maneira de não expor Maria à desonra. José pensa em anular o casamento. E isso só não acontece porque um anjo aparece para José em sonho e o encoraja a permanecer com Maria. Essa Maria também é moradora da periferia, moradora de Nazaré, Nazaré da Galileia. Nazaré fazia parte de um território denominado Círculo dos Gentios, em virtude dos muitos gentios, da enorme quantidade de gentios que habitavam naquela região. Por isso, os judeus ortodoxos, os judeus tradicionais, olhavam para essa região, para essas cidades, para os moradores dessa região e tinham um enorme desprezo. Maria é habitante desse lugar. E a essa Maria, com todo o contexto que a envolvia, essa Maria com as suas características, um anjo se dirige e diz o seguinte: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. E então, a perturbação, o medo que Maria sentira, se transforma em alegria.
E em forma de cântico, após o encontro com a sua prima Isabel, Maria reconhece Jesus como sendo Deus intervindo na história em favor daqueles que necessitam. O Senhor, meu Salvador, se atentou a mim. Eu, que não faço parte do grupo dos poderosos, fui alvo do seu favor. O Senhor dispersou os soberbos, os poderosos, os que muito possuem e nada dividem, e encheu de coisas boas os famintos. O Senhor foi misericordioso conosco. A notícia, a realidade da proximidade do nascimento de Jesus transformam a existência de Maria. Maria recebe a notícia e tem uma postura de resposta diante disso. Maria responde a essa notícia. Maria se percebe abençoada. Conforme o verso 48 do primeiro capítulo de Lucas, Maria se percebe bem-aventurada e se apresenta como serva do Senhor, como quem se alegra em Deus, o seu Salvador. Já após o nascimento de Jesus, há um grupo que recebe da parte de um anjo do Senhor a notícia do nascimento do bebê. Esse anjo encoraja um grupo de pastores a irem visitar a criança que havia nascido numa estrebaria em Belém. Como esses pastores, esses que receberam a notícia por parte de um anjo, como eles receberam a notícia do nascimento de Jesus? De acordo com Fritz Heinecker, as revelações de Deus na aparição do seu anjo, revelações que no geral só eram dadas aos eleitos da velha aliança, aos profetas e também a alguns indivíduos apenas, agora são concedidas a um grupo inteiro de pobres pastores que à noite cuidavam dos seus rebanhos no campo. São pastores os que ouvem pela primeira vez acerca da encarnação de Deus da boca do anjo. A classe dos pastores de ovelhas é muito desprezada na literatura rabínica. Os fariseus os caracterizavam, os chamavam de ladrões e enganadores. Eles os igualavam a publicanos e pecadores. E a gente já ouviu isso outras vezes. Os pastores eram considerados plebe que desconhece a lei. Os tribunais, por exemplo, sequer admitiam pastores como testemunha. Eles eram privados dos direitos civis. Havia um ditado rabínico que dizia: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. E é desses pastores que cuidavam do rebanho nas cercanias de Belém que a história do Natal fala agora. A esses pastores, com todas essas características, com todo esse contexto que os envolviam, um anjo se dirige e diz o seguinte: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E então, o terror e o medo que os pastores haviam experimentado, agora se transformam em coragem. Eles, como se estivessem dizendo uns para os outros, se movimentam e afirmam: olha, vamos dar ouvido aos anjos, vamos acolher o que eles disseram, o que ele disse conosco. Vamos até Belém para ver com os nossos próprios olhos o que é que o Senhor fez e noticiou a nós, humildes pastores do campo. Ao chegarem, se deparam com Maria, José e o bebê, deitado na manjedoura, vivo, conforme o anjo dissera. E então o ânimo deles muda, se transforma. Eles saem de lá contando a todos com os quais encontravam que havia nascido o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor.
Os pastores recebem a notícia e também têm uma postura de resposta a tudo isso. Os pastores recebem a notícia do nascimento de Jesus e respondem a isso. Eles se colocam como os que anunciavam as boas novas, testemunham aqueles que encontravam. Nós vimos Jesus, o Salvador nasceu, é Natal. Conforme o verso 20 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, esses pastores glorificam, louvam ao Senhor por tudo que haviam experimentado. Por último, como é que nós recebemos a notícia do nascimento de Jesus? O Senhor Jesus continua nascendo no coração de gente que sente medo, como Maria sentiu. O Senhor Jesus, irmãos e irmãs, continua nascendo no coração de gente classificada, tida como publicanos e pecadores, como os pastores eram classificados. O Evangelho, de acordo com Jesus, anos mais tarde, não é para aqueles que estão sãos, perfeitamente bem. O Evangelho é, na verdade, para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam de ajuda. O Natal é boa notícia para os que não conseguem ser bons o tempo todo, que não são autossuficientes. O Natal é boa notícia para quem ainda não sabe ser gente do jeito que poderia ser. A história do Natal é a história de um Deus que é bom, de um Deus que sabe amar, de um Deus que quis dividir vida conosco. A história do Natal é a história de Deus vindo em favor de todo aquele, de qualquer um que se reconhece necessitado e incapaz de seguir a jornada da vida sozinho. Como essa notícia, a notícia do ingresso de Jesus na história, do nascimento de Jesus, como isso transforma a nossa vida. Qual é a nossa resposta a tudo isso? A minha oração é que, à semelhança de Maria, a gente perceba o quanto nós somos abençoados, o quanto nós somos bem-aventurados por sermos alvos do amor de Deus na pessoa de Cristo Jesus. A minha oração é que, à semelhança de Maria, a gente perceba o movimento de Deus em favor daqueles que necessitam, em favor dos necessitados. A minha oração é que, à semelhança dos pastores, a gente anuncie com tudo que nós somos, com as nossas vidas, com a nossa voz, com o nosso exemplo, que a gente anuncie: nós vimos o Salvador, Jesus nasceu, é Natal. A minha oração é que, à semelhança dos pastores, a gente experimente da bondade de Deus e o glorifique por tão boa obra. A minha oração é que seja assim na minha e na sua vida, até o fim dos nossos dias. Para a glória do Deus Pai, em conformidade com a obra de Jesus, no poder do Espírito Santo e para o bem comum. Amém, amém e amém. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.